Está cansado de não saber divisão básica? Os seus problemas acabaram, pois nesse vídeo você irá aprender divisão e perceberá que a divisão não é tão difícil quanto parece. Oi gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E bora lá pro vídeo de hoje. Vamos começar com um exemplo bem prático. Imagine que você tenha 6 chocolates para dividir com 3 amigos. E o que nós vamos fazer? Nós devemos distribuir um chocolate para cada um e depois mais um para cada um, até os chocolates acabarem. E no final, cada amigo ficou com 2 chocolates. E é exatamente isso que a divisão faz, e é super fácil. Ela pega um total e distribui em partes iguais. Nós podemos dizer que isso é a mesma coisa de quantas vezes um número cabe dentro do outro. E como podemos escrever isso em forma de conta? Desse jeito, 6 dividido por 3, que é igual a 2. E o que significa esses números? O número 6, ele é o dividendo. E o que é isso? O dividendo, ele é o total em que temos, ou seja, os chocolates. 3 é o divisor, que é a quantidade de partes que vamos dividir. E o 2 é o quociente, que é o resultado, a parte final. E o 0, ele é o resto, porque essa conta ela é exata, então o resto é 0. Então perceba que não é difícil, porque a divisão é basicamente o contrário da multiplicação. 3 vezes 2 é 6, logo 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, para saber se a resposta está certa, é só fazer o resultado, que é o quociente, vezes o divisor. Se der o mesmo resultado do dividendo, então tá certo. Nesse caso, 4.040 dividido por 2. E como vocês já viram, é de extrema importância a tabuada, pois já vamos utilizá-la novamente. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo de como aprender a tabuada também. Nesse caso, nós vamos começar com o primeiro número, que nesse caso é o 4. Mas se o número fosse menor do que o divisor, então você poderia pegar mais um número para ficar maior que o divisor. Bom, agora nós vamos ver quantas vezes o 2 cabe no 4. Então, qual o número da tabuada do 2 é igual a 4 ou menor? Porque não pode passar, tem que ser igual ou menor. Mesmo se chegar muito perto, se passar, não vale mais, tem que ser menor ou igual. E nesse caso, na tabuada do 2, 2 vezes 2 é igual a 4. E o 2 fica debaixo da chave. E vamos abaixar o número 0. E o que nós devemos fazer com o 0? Vamos simplesmente ignorar? Não, porque todos os números têm que ser divididos e só descemos o próximo número quando dividimos o número anterior. E qual o número da tabuada do 2 é igual a 0? É simples, 0 vezes 2. Então, 0 menos 0 igual a 0. E agora, com o número 4, mais uma vez, 2 vezes 2 igual a 4. Então, 4 menos 4 igual a 0. E agora, para finalizar a conta, vamos abaixar o 0 que sobrou. E 2 vezes 0 é igual a 0, então 0 menos 0 é igual a 0. Então, o nosso resultado final foi 2020. Mas você também poderia ter feito 40 dividido por 2, que é 20, e como são 2 quarentas, era só repetir o 20. Então, resultado 2020. E o nosso próximo exemplo é 387 dividido por 30. Então, como nós vamos fazer isso? Bom, o primeiro número é o 3, mas ele é menor do que 30. Então, nós vamos também pegar o próximo número, que é o 8, tornando assim 38. E o que nós fazemos com isso? Nós vamos dividir 38 por 30. E como vocês viram nos exemplos anteriores, nós devemos procurar um número da tabuada do 30 que seja perto de 38 ou exatamente 38, não pode passar. Mas 30 vezes 2 é igual a 60. Então, só nos resta fazer 30 vezes 1, que é igual a 30. Então, nós vamos subtrair 38 menos 30 e vai ser igual a 8, porque 8 menos 0 é igual a 8 e 3 menos 3 é igual a 0. Então, resultando em 8, e o 1, que foi a quantidade de vezes que multiplicamos, vai ficar debaixo da chave. E agora, o 7 nós vamos abaixar e vai virar o número 87. E agora, mais uma vez, precisamos encontrar na tabuada do 30 um número que chegue perto de 87, ou seja, 87 exato. Então, 30 vezes 3 é igual a 90,
mas passou 3 números, e como eu falei, não pode passar nada, tem que ser exatamente o número ou menor. 30 vezes 2 é igual a 60. Então, mesmo que esteja alguns números abaixo, é o número mais próximo que temos. E se você tiver dúvida com a tabuada, é só fazer a tabuada do 3 e colocar um 0 na frente, porque é o 30. Então, vamos diminuir 87 menos 60, que é igual a 27, porque 7 menos 0 é igual a 7, e 8 menos 6 é igual a 2. Se o seu professor ou professora não exigir que você termine a conta até dar resto zero, você pode acabar por aqui, que nesse caso seria 387 dividido por 30 igual a 12, com resto 27. Ou você poderia terminar a conta, mas essa conta estaria com resultado com vírgula. Então, como nós devemos fazer isto? Então, como 27 é menor do que 30, nós vamos colocar um zero depois do 27 para ele se tornar possível de dividir por 30. Mas quando nós colocamos um zero, nós devemos colocar uma vírgula depois do número. Então, 12, vírgula, e agora vamos terminar a conta. Qual o número da tabuada do 30 é igual a 270? 30 vezes 9 é igual a 270 exatamente. Então, não se esqueça, quando você adiciona uma vírgula, você tem o direito de colocar um zero no número. Então, como 30 vezes 9 é igual a 270, que, mais uma vez, se você tiver dúvida, você pode fazer com a tabuada do 3 primeiro e depois adicionar um zero no resultado. Então, nós vamos subtrair. 270 menos 270 é igual a zero. E o resultado foi 12,9. E aí, o que vocês acharam? Acharam difícil? Com o tempo você pega a prática e vai se tornar muito fácil essas contas que você pode fazer rapidamente. E agora, para finalizar o vídeo, nós vamos para a última continha, que ela é um pouquinho mais chatinha, mas que é para finalizar o vídeo com chave de ouro. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, ok? A nossa continha é 3 dividido por 5. Mas como vamos fazer isso, sendo que o 3 é menor do que o 5? Bom, como o 3 é menor, nós devemos, primeiramente, dividir ele. Que qual o número da tabuada do 5 é igual a 3? Não tem, né? Porque o 5 ele é maior. Mas 5 vezes 0 é igual a 0. Então, 3 menos 0 é igual a 3, normalmente. Então, agora que nós colocamos um zero, nós vamos colocar uma vírgula. Porque você lembra da última questão que nós fizemos? Que quando coloca vírgula, você pode adicionar um zero no número. Então, o 3 virou 30. E agora, super fácil. Qual número da tabuada do 5 é igual a 30 ou chega perto? Mas o 30 ele é múltiplo de 5, então vai ser exato. 5 vezes 6 é igual a 30 exatamente. Então, é apenas fazer a subtração, que 30 menos 30 é igual a 0. Então, a nossa resposta final é 0,6. Então, acabou que foi super fácil. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E espero que tenham gostado. Que Deus abençoe todos vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.